Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 21. O Senhor Jesus, ele contando aqui a história de Lázaro e do homem rico, ele disse que Lázaro ansiava por alimentar-se ao menos das migalhas que porventura viessem a cair da mesa. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Recentemente temos falado sobre essa questão dos cães virem lamber as suas feridas. Porque para a pessoa chegar a esse ponto, ela certamente está muito fraca, muito debilitada para chegar ao ponto dos cães virem lamber suas feridas. E foi isso que falamos na última mensagem, mas hoje gostaria de falar também sobre isso, porque mais tratando a respeito da questão da ferida, porque Lázaro, uma das razões para Lázaro estar debilitado eram as suas feridas. A palavra de Deus, ela fala que o corpo dele estava coberto de feridas. Então a ferida, uma coisa é você ter uma ferida, não é verdade? Outra coisa é você ter um corpo coberto de ferida. A ferida, ela acaba enfraquecendo. Uma das razões de Lázaro estar fraco, estar debilitado, eram as feridas. Por conta das feridas, ele estava fraco, ele estava debilitado, a ponto de cães virem e lamberem essas feridas. De tão fraco que ele estava, e uma das razões de estar fraco eram as feridas. Agora, levando para o lado espiritual, essa tem sido a razão de muitas pessoas estarem fracas espiritualmente. As feridas. Você vê que nesse mundo nós somos feridos. Até o próprio Senhor Jesus foi ferido. Chamaram ele disso, chamaram ele daquilo, acusaram ele, difamaram ele, fizeram inúmeras coisas com ele. Todos nós estamos sujeitos a ser feridos com palavras, com ações, com gestos. Vivemos num mundo onde as pessoas ferem. Então quem nesse mundo não é ferido, não é machucado? Mas é aí que está algo interessante. Por exemplo, se uma pessoa ferir a outra fisicamente falando, não tem como a outra evitar. Por exemplo, só um exemplo, né? Isso acontece às vezes, a pessoa vai lá e golpeia a outra com uma faca. A outra vai ficar ferida. Porque ela quis ficar ferida? Não. Porque a outra golpeou ela. Mas agora, espiritualmente falando, estar ferido ou não é uma escolha. Perceba, ser ferido ou não é uma escolha. Porque, como falamos, nós estamos num mundo onde as pessoas ferem, onde as pessoas machucam. Então não tem como eu estar nesse mundo e não ser ferido. E não ser machucado por alguém. Mas a questão é, o que vai acontecer? Aquilo vai se tornar uma ferida? Ou eu não vou permitir com que isso aconteça? Porque, espiritualmente falando, eu posso permitir com que isso aconteça ou não. A pessoa pode tentar me ferir, mas eu vou determinar se aquela ferida vai existir ou não. Por exemplo, vem alguém lá e fala mal de mim. Eu tenho duas opções. Ela me feriu, ou tentou me ferir, ou está tentando me ferir. Eu tenho duas opções: deixar-me levar por aquilo ou não. Se eu me deixo levar por aquilo, o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma ferida dentro de mim. Veja, ela fez o mal para mim. E eu fiz o mal para mim mesmo, criando uma ferida. Assim, infelizmente, muitas pessoas se encontram hoje fracas na fé. Pessoas que outrora estavam bem, estavam firmes, estavam de pé, estavam fortes, eram fortes, estavam ali servindo a Deus. Mas aí alguma coisa aconteceu. Alguém falou alguma coisa para ela, ela sofreu algum tipo de injustiça, ela foi decepcionada, ela foi rejeitada, ela foi traída. Quer dizer, alguém tentou feri-la. Mas aí ela tinha uma escolha a fazer. O que ela iria fazer com aquilo? Ela iria transformar aquilo em uma ferida ou ou não ia fazer isso? Porque é como falamos, fisicamente falando, se alguém fere outra pessoa, a pessoa não tem escolha, ela vai ficar ferida.
Agora, espiritualmente é diferente. Espiritualmente, por exemplo, como demos o exemplo, se alguém fala algo sobre mim, eu tenho a escolha de ficar ferido ou não com aquilo. Então, quem cria a ferida, espiritualmente falando, sou eu. Não é o outro que tentou me ferir, sou eu. Quando eu faço o quê? Quando eu guardo mágoa, quando eu começo a ter maus olhos, quando eu começo a odiar, quando eu começo a desejar vingança, quando eu começo a desejar o mal para a pessoa. É isso que eu estou fazendo. Mas a ferida, como falamos, ela enfraquece a pessoa espiritualmente falando. Ela enfraquece. É o caso, que, como falamos, de muitos. Que um dia estavam bem, estavam de pé, mas aí aconteceu alguma situação, alguém falou alguma coisa, alguém fez alguma coisa, e aquilo entrou dentro da pessoa. Ali nasceu uma ferida. E essa ferida está enfraquecendo a pessoa. Essa ferida está atrapalhando a pessoa. Está sendo um problema para a pessoa. Porque vira e mexe. Quando toca naquela ferida, ela fica, sabe? Quantas pessoas não se encontram dessa forma? Aí você vai tentar entender por que a pessoa não é mais a mesma. Aí você vai entender por que a pessoa não era como antes. Tem uma ferida. Tem uma ferida que precisa ser tratada, que precisa ser curada. Mas às vezes a pessoa não para fazer isso. Ela está fraca espiritualmente por conta dessa ferida, mas ela acha que a fraqueza espiritual dela é por conta de qualquer outra coisa. Aí ela começa a fazer diversas coisas, mas ela não cuida do problema principal, que é aquela ferida que está ali. E talvez você é essa pessoa. Essa pessoa que foi atingida por algo. Algo que alguém falou, algo que alguém fez, algo que aconteceu. Isso machucou você. Mas machucou porque você permitiu. Perceba. Somos nós que permitimos ou não. As pessoas vão tentar nos atingir. Ao longo do caminho, as pessoas vão tentar nos atingir. Eu estava pensando recentemente, não vai acontecer muita coisa até o final do caminho, vai acontecer de tudo até o final do caminho. Para quê? Para a pessoa sair do caminho. Então, por exemplo, vai acontecer injustiça, vão falar mal de você, vão fazer isso, vão fazer aquilo outro. Para fazer o quê? Para tentar machucar você, para tentar ferir você. Mas aí é você quem permite ou não aquela ferida. É você que escolhe ou não aquela ferida. Perceba a diferença. Fisicamente falando, nós não escolhemos a ferida que vamos ter. Mas espiritualmente, sim. Espiritualmente é nós que escolhemos que vamos nos ferir ou não. Se vamos nos deixar nos levar por aquilo ou não. Nós escolhemos criar a ferida ou não deixar com que aquela ferida venha a nascer. Por exemplo, quando alguém fala algo de mim, mais uma vez falando sobre isso, fala mal de mim, e eu não me deixo levar por aquilo, o que eu estou fazendo? Eu estou impedindo com que venha a nascer uma ferida. É exatamente isso que eu estou fazendo. Quer dizer, para muitos isso parece ser uma atitude de gente boba, de gente que não que, que é tonta, que é boba, sei lá. Né? Isso parece atitude de pessoas assim, mas poxa, se eu me deixar levar por isso, o único prejudicado com isso vai ser quem? Vai ser eu. Aquela pessoa já está mal, por isso que ela falou mal. Então ela está mal e ela quer me deixar do mesmo jeito que ela. Então ela vai lá e fala mal de mim. E aí o que eu faço? Eu pego aquela ferida e eu pego aquilo que ela fez e abro uma ferida dentro de mim. Eu estou fazendo isso, não é ela. Ela tentou me ferir. Mas isso só vai funcionar se eu permitir. Essa ferida só vai existir se eu permitir. Se eu disser não, negativo, eu perdoo você. Se eu escolho seguir a minha vida em frente, se eu escolho não dar a mínima para isso, não vai existir ferida nenhuma. Ainda que a pessoa fale meio mundo. Mas só vai fazer isso, só vai relevar, só vai deixar passar, assim como o Senhor Jesus fez,
Aquelas pessoas que entendem que se deixarem a ferida entrar, elas vão enfraquecer. Porque, por exemplo, a pessoa falou algo e aquilo se transformou numa ferida porque você deixou entrar dentro de você. Toda vez que tocar naquela ferida, você vai ficar como? Você vai ficar mal. Você vai ficar mal porque tem uma ferida ali. A ferida, ela incomoda. Ela atrapalha. Então eu não sei o que está acontecendo com você. Como falamos, talvez aconteceu algo, talvez alguém falou algo. E desde que isso aconteceu, você não é mais a mesma pessoa, você enfraqueceu. E é como falamos recentemente, a pessoa fraca, ela não consegue lutar contra o mal. Ela não oferece resistência ao mal, ela não oferece resistência ao pecado, ela não oferece resistência a nada, porque ela está fraca, ela está debilitada. Ela não consegue nem levantar uma mão para resistir ao mal. Ela está como morta ali. Por quê? Por conta da ferida. E às vezes nem é mais uma ferida. São várias feridas, porque uma pessoa que deixa entrar uma ferida, daqui a pouco está permitindo outra, daqui a pouco está permitindo mais outra, quando vai ver a pessoa está com o corpo cheio de ferida. Eu não estou falando isso fisicamente, estou falando espiritualmente. Quando, por exemplo, eu deixo entrar uma mágoa, a mágoa abre espaço para malícia, abre espaço para orgulho, abre espaço para ódio, abre espaço para isso, para aquilo. E daqui a pouco, quando vai ver, a pessoa está toda machucada. Por quê? Tudo teve um começo. Então a ferida, ela nos enfraquece. Ferida espiritualmente falando, fisicamente falando também. Mas espiritualmente falando, ela nos enfraquece. E estando fraco, a gente não vai conseguir vencer o pecado, a gente não vai conseguir resistir o diabo. A gente não vai conseguir vencer, a gente vai acabar tornando tudo pior. Nós não vamos conseguir lutar. Porque quem consegue lutar estando fraco? Quem consegue combater estando fraco? Imagina um soldado na guerra com fome. Imagina um soldado na guerra doente. O que vai acontecer com esse soldado? Tem alguma chance disso funcionar? Tem alguma chance disso dar certo? Não tem. Porque ele está fraco. Nós estamos numa guerra. Na guerra pela nossa alma, na guerra pela permanência na fé. E ao longo do caminho, como falamos, não vai acontecer muita coisa. Vai acontecer de tudo para nós sairmos do caminho. Inclusive pessoas que vão tentar nos ferir, que vão tentar nos atingir com palavras, com atitudes, com gestos, enfim. Vão tentar nos atingir, vão tentar nos ferir. Mas aí, qual que é a escolha que nós vamos fazer? Se quisermos permanecer, vamos fazer uma coisa só, seguir em frente. Fingir que não ouviu, fingir que não viu e continuar caminhando. Porque o que importa, meu amigo, não é o que o A, B ou C está falando ou pensando a nosso respeito. O que importa é que a nossa alma seja salva. O resto é resto. Todas essas coisas vão passar, todas essas coisas vão acabar, todas essas coisas vão ter fim. Sabe, as provocações vão ter fim, os insultos, as injúrias vão ter fim. Mas aquilo que vem depois vai permanecer para sempre. Então não vale a pena eu trocar a minha eternidade por conta de uma situação que aconteceu, alguém falou alguma coisa. A melhor coisa a fazer é seguir em frente, como se nada tivesse acontecido. Você vê que o Senhor Jesus foi atacado de muitas formas durante o seu caminho. Mas ele nunca permitiu com que nenhuma dessas coisas o parasse. Então o segredo é continuar. Eu não sei aquilo que aconteceu com você, eu não sei o que as pessoas falaram para você. Mas o segredo é continuar. É seguir o caminho. O segredo é esse. Mas talvez você diz assim, eu já estou ferido, eu já estou machucado. Isso já entrou dentro de mim. Hoje é que agora você pode ser livre. Se você tiver disposição de deixar isso para trás. De esquecer. Como falamos, fingir que isso nem aconteceu. Ah, mas como eu posso fingir que isso... A pergunta é, você quer permanecer ou não? Você quer permanecer ou você quer se perder? Se eu quero permanecer, eu estou pouco me lixando para aquilo que falaram, para aquilo que pensam, para aquilo que acham. Eu só quero permanecer. O resto é resto. Então se você quer permanecer, você não vai dar a mínima para isso que aconteceu. Você vai seguir o seu caminho. Nós não temos que fazer questão por
bobagem, por besteira, por coisas pequenas, insignificantes e irrelevantes. Coisa que não tem menor valor. O que tem valor mesmo é a nossa alma. Nada pode ser trocado por isso. Nada. 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 Então, se você quer se recuperar, se você quer se curar, você vai falar com Deus agora. E você vai tomar a decisão de seguir em frente. Você vai deixar para trás o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu, deixou de acontecer. Então não interessa, não importa. Só seguir em frente. São tantas coisas que acontecem que se a gente ficar olhando para isso, nós vamos acabar ficando malucos, surtando. Surtando. E isso vem para nos enfraquecer, vem para nos abalar. Mas a única coisa que temos que fazer, como sempre falamos aqui, é continuar caminhando, é continuar andando. Nós estamos indo para um lugar. E vai acontecer de tudo para nós não chegarmos nesse lugar. Mas a única coisa que nós temos que fazer é continuar andando. É só continuar andando mesmo. Esqueça o que passou. Esqueça o que aconteceu. Esqueça. O apóstolo Paulo ele fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Isso está lá atrás. Não esqueça isso. Eu sei que o mal vai tentar vir e mexe ali, tentar remeter você àquela situação, àquela pessoa, mas só faça uma coisa, continue caminhando, siga o seu caminho, siga em frente. Essa é a escolha mais inteligente, essa é a escolha mais sensata. A pessoa forte é a pessoa que segue em frente. A pessoa forte é a que faz a escolha de continuar. Essa é a pessoa forte. Mas a pessoa forte por causa da escolha. Mas quando a pessoa faz a escolha de parar, ela está sendo fraca. Quando a pessoa faz a escolha de se deixar levar, ela está sendo fraca. E porque ela escolhe ser fraca, aquilo a enfraquece. Aquelas palavras, aqueles gestos de alguém que estava tentando atingir ela e conseguiu atingir. Então, pessoas que vão tentar nos atingir, sempre vai existir. Tem um monte por aí. Mas a única coisa que devemos fazer é continuar fazendo aquilo que estávamos fazendo. É só isso que Deus pede. Continue fazendo. Se você estava servindo, continue servindo. Se você estava ali firme, de pé, continue. Talvez você parou por um tempo, você se deixou levar por isso. Hoje você tem a oportunidade de se consertar e continuar a caminhar. Eu sei que essa palavra não é para todos, mas eu sei que tem pessoas que estão passando por isso. Eu já passei por essas situações muitas vezes. E eu tenho certeza que não foi a última vez, também não foi a última. Vai acontecer de novo. Porque como falamos, não vai acontecer muita coisa, vai acontecer de tudo para a gente sair do caminho. Porque o diabo, ele não vai tentar tirar do caminho quem não fede nem cheira. Ele não vai tentar tirar do caminho aquelas pessoas que, sabe, são como peso morto, que não fazem diferença. Ele vai tentar tirar do caminho aquelas pessoas que realmente têm feito estrago no inferno. Então, quando você vê o mal fazendo de tudo para tirar você, quando você vê acontecendo de tudo para tirar você, aí que você tem que colocar mais força ainda. É aí que você tem que ir mais para cima ainda. Quanto mais acontece, mais certeza nós temos que ter dentro de nós de que Deus é conosco. Porque se o mal se levanta de diversas formas, é porque realmente o estrago no inferno está sendo feio. Mas aí nós temos que também fazer a escolha de continuar, de seguir em frente. Então, se você é aquela pessoa que diz assim, eu me dava, eu servia, eu fazia, eu estava ali, mas falaram isso, fizeram aquilo e eu acabei me deixando levar. Mas eu não quero mais isso, não. Eu quero seguir o meu caminho com Deus, eu quero seguir a minha vida com Deus, eu quero voltar a servir a Deus, eu quero voltar à comunhão, eu quero voltar ao relacionamento. Se você quer isso, fale isso com Deus agora. Faz uma oração aí. Você que se distanciou, você que se afastou, você que se enfraqueceu na fé por conta de uma ferida causada. E essa ferida talvez gerou outras feridas. Talvez você já está aí todo ferido, toda ferida por conta de uma situação que começou e acabou culminando no seu estado atual. Hoje você se encontra fraco, fraca. Se você quer mudar essa situação, faça isso agora, fale com Deus. Ele dá a você uma chance, uma oportunidade de fazer isso. Faz a sua oração nesse momento. Não importa quantas sejam as feridas, se você toma uma decisão, meu amigo, minha amiga, Deus ele pode fazer todas as coisas. Eu fale com Ele agora nesse momento. Faz a sua oração com as suas palavras. Faça isso. Tome essa decisão.
seja livre nesse momento. Pela fé, seja livre de tudo isso. Seja livre, seja liberto. Liberto. Agora. Seja curado, curada agora, do mais profundo da sua alma. Uma por uma dessas feridas são curadas agora. São arrancadas de você agora. São estancadas agora. Deus fecha cada uma dessas feridas nesse momento. Pela sua decisão de se voltar para Ele agora. Ele faz isso agora. Em nome do Senhor Jesus, pela fé. Mas agora você precisa tomar uma decisão só. Siga em frente. Acabou. Acabou tudo isso. Acabou as feridas. Não importa se você estava com o corpo coberto de feridas ou com uma feridinha só. Acabou. A única coisa que você tem que fazer agora é seguir em frente. Quando o mal tentar te remeter a esses pensamentos, faça uma coisa, só continue andando. Esse é o segredo. O segredo para permanecer é seguir em frente. É não parar por nada nem por ninguém. Se você quiser permanecer, você vai fazer isso. Ah, mas estão falando isso, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo outro. Só continue andando. Como se você não estivesse ouvindo nada. Como se não tivesse acontecendo nada. Só continue andando. Porque quem continuar andando, meu amigo, uma hora vai chegar até o final do caminho. Mas quem parar para dar atenção a A, B ou C, não vai conseguir chegar até o final. A única coisa que nós temos que fazer é continuar andando. Se você quer encontrar a salvação no fim, você vai fazer isso. Você não vai dar a mínima para essas coisas. O inteligente, o sábio, ele não tá nem aí. Estão falando um monte aí, mas não tá nem aí. Ele tá andando e tá rindo ainda. E exatamente essa deve ser a nossa reação. A gente deve continuar andando e rindo de tudo aquilo que estão falando, tudo aquilo que está acontecendo. Essa deve ser a nossa reação. Porque não incomoda. Não incomoda mais. Um dia já incomodou, mas não incomoda mais. Quando éramos imaturos na fé, quando éramos meninos, crianças na fé, incomodava. Fazia um estrago, mas como Paulo falou, deixe para trás as coisas de menino. E agora alcancei a maturidade. Quando nós alcançamos a maturidade espiritual, meu amigo, e o que traz a maturidade é essa visão. Então, falando isso, falando aquilo, a gente continua andando, como se nada tivesse acontecido. Como se ninguém tivesse falando nada. Essa é a atitude mais inteligente. Você estão falando um monte, aí você tá lá caminhando, como se ninguém tivesse falando nada. Como se nada tivesse acontecido. Esse é o inteligente, essa é a pessoa de Deus. Mas quando começa a atingir, quando começa a afetar, aí é o problema. É por isso que a única coisa que temos que fazer é continuar andando, é continuar caminhando. Como se nada tivesse acontecendo, como se ninguém tivesse falando. É assim. O que for até o final, esse será salvo. Se você quer essa salvação, você vai fazer uma coisa, só continuar andando, continuar caminhando. Até que chegue o final do caminho e você alcance a vida eterna.